Sejam mais uma vez bem-vindos ao estudo do livro Qualidade na Prática Mediúnica. É o episódio 24. Bem, tem uma pergunta aqui. Quando um dos componentes da prática mediúnica percebe que determinada doutrinação não está sendo bem conduzida, ele pode ou deve interferir? Qual o momento adequado e de que forma? Resposta: o ideal será a pessoa ficar colaborando através das vibrações e da atitude oracional. Excepcionalmente, a depender do laço de confiança e da humildade do doutrinador, pode-se dizer: fulano, você não acha que se aplicássemos tal recurso seria melhor? Notando-se qualquer sinal de agastamento, ou seja, de qualquer briga, ou desavença por parte do doutrinador, deve-se imediatamente calar. Com frequência ocorre o assistente sintonizar melhor do que aquele que está doutrinando. Isto porque quando alguém se aproxima do médium que está dando a comunicação, se comunica com as vibrações do espírito comunicante. E aquela irradiação da vibração, o envolve. Quando negativa, leva o doutrinador a entrar num verdadeiro pugilato ou uma briga com o espírito em decorrência do envolvimento emocional. Torna-se difícil para alguém inexperiente manter o tipo de serenidade capaz de impedir esta contaminação. Por isso, não é recomendável que os doutrinadores sejam médiuns atuantes, para que não haja facilidade de assimilação da carga fluídica do comunicante. Ao assimilá-la, deixa-se envolver pelas provocações do espírito. Veja, isso aqui é muito importante, essa última colocação aqui, Por quê? Seria interessante, muito interessante, que o médium doutrinador, não tivesse nenhum tipo de mediunidade, para que os espíritos não interfiram naquilo que ele está fazendo junto ao espírito e ao médium que está recebendo aquele espírito. Por quê? Porque senão o médium pode envolver o doutrinador. Como ele não tem mediunidade expressiva, ou seja, tem apenas uma sensibilidade mediúnica, que seria o ideal, é a melhor coisa, é a melhor prática. Não há necessidade do médium que está doutrinando ser um médium de trabalho, Ele é apenas um doutrinador. O que ele tem que conhecer muito perfeitamente é a doutrina espírita. Aí sim, e colocar às vezes pequenas frases para que o espírito sinta no coração as palavras de Jesus ou as palavras de Kardec. Isso é muito essencial. Bom, vamos continuar aqui. Uma outra questão. Recentemente, Joana de Ângeles apresentou uma proposta de responsabilidade para o Centro Espírita baseado numa trilogia: espiritualizar, qualificar e humanizar. Será possível reunir a proposta do espírito amigo? Resposta: esses conceitos foram apresentados pela primeira vez pelo médium baiano Divaldo Franco, inspirado pela benfeitora espiritual, em memorável palestra pública, sendo, mais tarde, colocado em letras de forma num opúsculo intitulado Novos Rumos para o Centro Espírita, publicado pela Livraria Espírita Alvorada Editora. Preparando a apresentação da tese, Divaldo evoca na palestra o lema kardeciano: trabalho, solidariedade e tolerância, lembrando-nos que o codificador, o que houvera tomado de empréstimo a Pestalozzi, o grande educador, pai da Escola Nova, quando este afirmara que o êxito da educação é consequência de 3 elementos indissociáveis: o trabalho, a solidariedade e a perseverança. O último conceito, perseverança, Pestalozzi o escolhe porque entendia que o esforço de educar
impõe ao educador as disciplinas da paciência, da determinação de repetir a lição quando fosse necessário, para fixá-la melhor. E Kardec, ao adaptá-la para a tolerância, pensava certamente numa direção equivalente, pois o convertido ao espiritismo viriam de várias correntes de pensamento e religiões, com seus limites, possibilitando as idiosincrasias que iriam precisar de tolerância recíproca para se ajustarem à ideia nova que estariam interessados em construir e a ela vincular-se. Ou seja, aqueles que vão para o espiritismo, via de regra, a grande maioria vem de outras religiões e traz consigo aqueles conceitos velhos das religiões antigas, né? No entendimento de Divaldo, as duas propostas de Kardec e de Pestalozzi representam um convite à união. Afirma ele: a solidariedade é o passo que leva de imediato à união. Os espiritistas devem unir-se consoante a recomendação de Jesus, no sentido de formarem um feixe de varas invencíveis, pois jamais poderia ser quebrado, enquanto no conjunto formando uma unidade. Kardec há de ser pensado no centro espírita como uma célula viva e pulsante, lugar de trabalho para todos, de solidariedade entre todos e da tolerância para com todos. Ou, quem sabe, nesse sentido moderno, como tem sido concebido nas idealistas que vieram depois dele, uma escola, uma oficina, um hospital de almas e um templo, simultaneamente diferente das práticas de alguns distraídos ou equivocados que fazem do centro espírita um lugar onde se frequenta simplesmente para receber benefícios. Essa falsa concepção, de um certo modo, tem sido estimulada quando se institucionalizam na casa espírita as práticas clientelistas, as promessas de cura, o descompromisso para com a participação responsável, além de novas práticas de mistificação, dificultando o processo de conscientização e de adesão real de quantos se adentram por semelhantes portas, sofrendo a influenciação de tão inoportunos exemplos. Então, o espiritualizar, o qualificar e humanizar, constituem um novo lema, filho dos anteriores, não para instituir novidades, mas para resgatar Kardec, a forma como ele idealizou o centro espírita, e Jesus, a forma como ele idealizou a igreja viva, a que Paulo de Tarso se referia, inspirado, que não é de pedra e cal, mas de gente, de irmãos que se devem amar entre si, como ele amou a todos. Espiritualizar, na proposta de Joana de Ângeles, tem esse sentido de resgate, de atrair as pessoas que apenas frequentam para se tornarem praticantes, adotando o espiritismo e não querendo ser por ele adotado, de permitir-se que o espiritismo entre nela e não apenas entrar no espiritismo, mas também espiritualizar. Tem o sentido de viver o espiritismo, como ele é na sua essência, sem adulterações, sem modismos, sem sincretismos, sem adaptações ou concessões de outras correntes de ideias, por mais respeitáveis que sejam ou pareçam. Existem propostas muito boas, mas no lugar onde elas estão, se transplantadas para o espiritismo, deperecem além de asfixiarem o movimento espírita, né? Então é bem isso mesmo, né? Nós temos que ser puristas em relação
ao centro espírita dentro daquilo que Kardec nos ensinou e, principalmente, o que Jesus deixou de exemplo. É isso. Nada mais, nada menos, né? Por isso que ainda muitos centros espíritas misturam as coisas. Tem cromoterapia, tem não sei o quê. Isso não é a base do espiritismo, né? Mas nós respeitamos todos aqueles que acham que estão fazendo bem. Mas eu aconselharia a todos aqueles que querem ser realmente espírita, frequentem um centro espírita baseado na doutrina de Kardec e nos ensinamentos de Jesus. Bom, eu espero que tenham aproveitado esses momentos e agradeço muito pela atenção. Muito obrigado.